Cada vez mais. Eu acho que assim, tem as ações voluntárias e as involuntárias. Sim. Tem as escolhas que a gente faz e tem as escolhas que a vida faz por nós. Às vezes a gente conhece um grupo de pessoas muito importantes para aquele momento da nossa vida. E as pessoas vão assim, ó, desaparecendo. E você diz assim, ué, onde é que estão aquelas pessoas que estavam comigo até agora há pouco? Sim. Onde é que está o meu amigo que vinha aqui em casa me pegar pra gente ir pra uma farra? E aquela amiga que me ligava todos os dias, por que ela parou de fazer isso? Aí você precisa realmente fazer essa reflexão. Sim. Isso partiu da minha escolha, do meu modo de vida, da minha correria que ninguém entende mais, ou é o universo fazendo uma limpeza para que eu possa andar sem me atropelar? Isso é muito sério e a gente não pode ter remorso quando a gente pensar nisso. As pessoas são muito Está importantes. tudo bem. Olha, tá tudo bem e eu agradeço. São as circunstâncias, né? Claro. Elas são transitórias. E a também. gente, Rosinha, precisa agradecer por todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Aquelas que são positivas e aquelas que nos só criticam, aquelas que mandam seta, aquelas que estão ali na fofoca, na inveja, no ciúme, até por essas. A gente precisa agradecer. A gente Exatamente. Por cresce quê? também. A gente veio aqui para a Terra com um propósito de evolução e eu acredito nisso. Então, até uma folha que cai do nada na nossa cabeça Sim. é porque a gente precisava realmente passar por aquilo. Então, a limpeza na amizade, nas relações, ela vai acontecendo muitas vezes por nossa escolha, quando a gente vê que aquela pessoa assim, eu prefiro que esteja longe de mim. Sim. E até porque o ritmo da vida vai ditando isso Ô, também. Meire, quando eu tô me vitimizando, que, assim, a questão da vulnerabilidade nós todos temos, né? Então, não é porque eu estudo comunicação não violenta que eu não seja violenta com os outros e pior, comigo mesma. Porque a gente também tem que usar a comunicação não violenta com a gente, entendeu? E eu tô treinando muito isso comigo. Então, às vezes eu tô me vitimizando por alguma questão, alguém que eu percebi que falou uma coisa que foi injusto comigo, né? Essa coisa de você se sentir injustiçada, você fica indignado e dá uma raiva, né? E às vezes a pessoa é injusta com a gente tá querendo fazer uma coisa e a pessoa vem, acha que a gente tá fazendo outra. Aí eu penso assim, ô alecrim dourado, no caso eu, alecrim dourado, vê só. Não é sobre você. É sobre o que a pessoa está passando também, as circunstâncias dela. Então, vem o sentimento compassivo, que é a compaixão, é a base da comunicação não violenta. Sim, sim. Ela vem mais forte em mim. Foi treinada pela minha educação religiosa, pela minha educação doméstica. Então, eu tenho uma base nisso. Então, eu paro de me assim, não, alecrim dourado. Você também já sentiu inveja, alecrim dourado. Você também foi egoísta, né? Você também teve aquele dia que a prioridade foi você, entendeu? Sim. E você esquece do outro. Isso é uma coisa que também a gente... Para ter compaixão, a gente tem que se conhecer muito. Então, agradeço a Deus a oportunidade de ter feito muito terapia para que eu me conhecesse, para eu perceber. A gente não veio nem sempre é pronta sobre para esse eu, mundo, né? né? Graças a Deus que a gente erra um bocado, a gente leva um bocado de topada no meio do caminho. Quem está nesse momento escutando o diálogo aberto diz assim, elas já vieram pronta para o mundo? Não. Todo dia a gente se apronta. Todo dia a gente se apronta. E a gente veio para esse mundo justamente para isso, para aprender. O que é inadmissível é você saber que veio despreparado, né, para cá, né, e não ter a reflexão de se analisar. Independente de fazer terapia ou não, mas se observar, né, aonde é que eu estou errando, aonde é que eu posso aprender, né, e onde eu posso melhorar e também levar essa mudança às pessoas que estão ao meu redor. O que é também inadmissível é você achar que está pronto e que muita gente age como se fosse uma árvore, né, que é plantada no lugar, tá certo? Dali ela não sai, dali ela só se der frutos, tá massa, também se não der fruto... É o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Eu sou uma metamorfose ambulante. Eu já era fã de Raul Seixas há um tempão e eu sou que nem ele, eu sou uma metamorfose ambulante. E quando
eu abri a cafeteria, né? Eu pensei o seguinte: se eu desistir desse meu sonho só porque todo mundo tem café em casa, eu não vou realizar Verdade. esse projeto. É verdade, Tá Rose. certo? Ai, Rose, isso é tão importante você estar dizendo isso, porque como a gente está aqui num diálogo aberto, e você que está aí, ó, você deve ter um adolescente, um estudante, parentes nessa fase, você diz assim, se eu fosse desistir porque todo mundo tem cafeteria, eu não abriria minha cafeteria. É a mesma coisa que me perguntam, você acha que jornalismo tem futuro? Porque já tem tanto jornalista e tem tanto jornalista que está sem emprego. Veja, tem muito jornalista que está sem emprego, mas tem muito jornalista que está se dando bem. Tudo depende da sua mentalidade, né? Do esforço mental e da energia que você coloca naquele propósito de vida que vai lhe satisfazer. E é muito delicado a gente falar sobre isso, porque hoje você pode ter a escolha, né? E você pode ter os recursos para investir no seu sonho, investir no seu propósito. Mas até você chegar aqui, você ralou pra caramba. Você precisou atravessar várias etapas, trabalhar no que você não gostaria, fazer o que você não queria fazer, estudar o que você tinha raiva, mas você precisava passar por aquilo. Então, assim, quando a gente chega num ponto da nossa vida que a gente pode escolher o que fazer, isso é massa. Mas aí, até chegar nesse ponto, você precisa ir plantando. Né? Eu fui operadora de telemarketing, vendedora de confecções, vendedora de tecido, locutora de rádio. Me botaram para fazer até desfile de passarela, eu com 1,66 m no meio de um monte de mulher com 1,80 m. Imagine. E eu fui fazendo, porque eu tinha que testar o que é que ia dar certo na minha vida. Não é verdade? Sim. Hoje eu não. Você me pergunta quem é Meire. Puxa vida, é uma mulher que já fez de tudo um pouco. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz, nem das noites que eu andei da faculdade para o pensionato em Campina Grande a pé, sem dinheiro para pagar ônibus, morrendo de medo de ser assaltada. Eu não me arrependo de ter saído de Taquaritinga, de ter saído de Campina Grande, de ter ido para Bahia, de voltado para cá. Velho, eu passei fome muitas vezes para poder chegar aqui hoje e dizer assim, não, eu posso abrir uma empresa, eu posso trabalhar com comunicação, eu posso trabalhar com publicidade. Mas eu estou com 50 anos, minha gente. Eu trabalho desde os 12. Então, para fazer uma escolha, né, para abrir uma cafeteria, para abrir uma empresa, para trabalhar dessa forma, hoje a gente precisou arar a estrada por anos a fio. Então, assim, é um estímulo que a gente está aqui dando para você que está aí começando ou que está no meio do caminho, que não sabe para onde vai. Porque existe uma possibilidade. Agora, velho, você precisa estudar. Sim. Mas porque estudar é caro. Não, tem curso gratuito na internet. Você pode ir para uma palestra gratuita. Você pode entrar em bons sites confiáveis e se atualizar por meio de informações, porque eu acho que a informação é poder. Exatamente. E ela lhe dá essa condição de dizer, eita, poxa, aqui dá para abrir uma cafeteria. Então, quanto mais informação você tem, mais poder você também terá de fazer uma escolha mais assertiva. Exatamente. Aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, que eu, durante 4 anos, eu fui assessora de imprensa no governo Miguel Arraes, 1996. Olha quanto eu sou velhinha. E eu era assessora de Roberto Franca, secretário de Justiça de Pernambuco, e eu tinha um bom salário. Quando acabou, eu era funcionária... Cargo comissionado. Obrigada. A memória também falha na velhice. Então, o que acontece? Que não é o seu caso. Que não é o meu caso. Então, o que acontece? Quando acabou o governo, eu fiquei a ver navios. Então, a primeira atitude que eu fiz foi ir para a Folha de Pernambuco procurar o chefe de reportagem e dizer para ele, olha, eu quero arranjar um emprego. Na época, eu ainda estava fazendo jornalismo. Eu exercia o cargo de assessora de imprensa, mas se eu fosse trabalhar num meio... Foi aquela fase no que meio o da diploma imprensa, assim, começou a ser no jornal, mais exigido, eu teria que ter concluído o cargo para ter uma carteira assinada. Ele falou o seguinte, eu tenho até vergonha de dizer quanto é que você vai receber, porque você vai entrar aqui na Folha como estagiária. E eu entrei, eu disse assim, não importa, eu quero. Quantas pessoas não negam a oportunidade porque a proposta não casa
com os interesses pessoais dela. Eu falei, E é eu bom quero. dizer que você não tinha uma retaguarda, né? Você não tinha um Não pai, tinha, não não tinha um tinha. irmão que fosse segurar sua Eu dividi um apartamento com um cinegrafista que você conhece bem, chamado Marconi Matos. Hoje ele é cinegrafista do Fantástico, lá em São Paulo. A gente dividia as coisas lá num apartamento minúsculo lá em Olinda, dividindo nesse miojo e farinha láctea. Quando teve dinheiro para comprar o sabonete Dove? Essa é a história do sabonete as Dove. marcas, tudo de olho aqui no podcast. Ó, Dove, se Olha, quiser. se juntar Dove, aqui. Dove, tamo junto Exatamente. aí. Olha só. Ainda bem que ela não falou de sabonete senador, de Não, contorrer. não. Não, Eu- era um luxo, não era companheira. Quando eu Era um entrei no luxo. diário, quando eu entrei no Diário de Pernambuco, que assinaram minha carteira, e eu fui ao supermercado, eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um sabonete Dove. Porque eu não tinha condição de comprar um Dove. E o Dove, na época, Era caro. era caro. Aham. E era gostoso, ainda é. É. Viu? Sabonete. Sabonete. Mas assim, se eu tivesse perdido aquela oportunidade de entrar como estagiária na Folha de Pernambuco, eu não teria, tempos depois, concluído o meu curso, porque eu passava a madrugada inteira, eu não tinha computador em casa, a madrugada inteira, com o apoio de Paula Lousada, que me ajudou e permitiu, ela era diretora de redação, permitiu que eu fizesse o meu TCC, né, dentro da Folha, né, para poder usar o computador. E fui contratada. Meses depois, recebi um convite e o convite veio da seguinte forma: eu não vou fazer esse convite que talvez você não vá aceitar. Por quê? Porque a gente quer alguém às 4 horas da madrugada para ser pauteira do Diário de Pernambuco. É outra coisa que a gente tem em comum, né? Todo mundo aqui já trabalhou de madrugada. Eu quero. O segredo da vida é você fazer tudo aquilo que as pessoas odeiam fazer. Porque dá trabalho, porque incomoda, porque, sabe? Eu tive um grande amigo, Rose, falando nas nossas madrugadas, eu tive um grande amigo, que hoje ele está no céu, mas que ele me ensinou demais, e até profetizou na minha vida, que se chamava Josué Mussalem. Josué. Sim, era Josué, maravilhoso. economista. O economista. Josué Mussalem lembro. dizia o seguinte... Hoje em dia todo mundo fala de economia, né? Mas Mas naquela veja, época só falava. mas ele falava quem de tinha vida. conhecimento, né? E os bastidores com Mussalem... maravilhoso ele. Viu, Eu Rosa? conheci também. Os bastidores com Mussalem eram sempre de muita sabedoria. Mussalem chegava para mim e dizia assim: o que é que você está fazendo por você? Aí eu, poxa, Mussalem, eu estou fazendo um curso disso, tudo. Ele fez: olha, preste atenção. Você tem que fazer o que todo mundo não está fazendo. Você tem que ser um diferencial competitivo. Você não precisa ser totalmente diferente das outras pessoas, mas você tem que ter um diferencial. Porque quando uma marca, uma empresa, um empregador olhar para você, ele só vai enxergar você no meio de uma multidão. Ele sempre reforçava isso. E ainda mais, ele sempre me dizia: saiba, porque quanto mais você souber, mais você serve. E eu trago essa lição para a minha vida até hoje e eu repasso até para o meu filho. Quanto mais você sabe, mais você serve. E seja um diferencial competitivo Isso é a teoria no da mercado escassez. de trabalho. Isso é a teoria da escassez. Ele era economista e meu pai me dizia isso. Meu pai também foi professor de economia. Veja que interessante, né? Como você estava com o vidro aberto, você podia... Não, eu tô na Globo, eu sou apresentadora, que besteira. Nunca tive essa vaidade não, Mas viu, a gente amiga? sabe que tem gente que não tem esse... Isso aí, você teve uma aula de economia, ele te deu uma aula de vida, mas a gente fala muito de informação e tem uma coisa chamada conhecimento, que te deu o espírito crítico para você fazer suas decisões. Então, você abriu o ouvido, quando Deus te colocou uma pessoa como... Eu também conheci Mussalem, você estava com o ouvido aberto. Você não teve que fazer economia para aprender. Isso é o princípio. Esse princípio da escassez, isso é um princípio de economia. Meu pai me ensinou isso também. Então, meu pai e minha mãe ficaram no meu pé, eu já disse a vocês, para eu aprender matemática. E hoje eu trabalho com tecnologia. Por quê? Porque eu sei o que quase nenhum jornalista gosta. Todo mundo que faz humanas odeia matemática. Então, meus pais, minha mãe ali, ó, no meu pé, eu sempre digo a ela: mãe, obrigada. Naquela época eu te odiava. É verdade.
Minha gente, eu odiava minha mãe, porque ela ficava, né? Meu pai ficava assim, com a teoria, né? Ah, porque matemática, e ele era auditor e tal, e ele sabia matemática. Mas quem ficava com a parte ruim de estar fiscalizando, se eu estou estudando, tal, enfim, era minha mãe. E eu aprendi matemática. Então, você está falando disso, Meire, você está falando de conhecimento, porque também é um motivo da gente estar aqui, né? E a gente só vai chamar aqui para esse podcast gente que tem conhecimento. Ai, Rosa. Você tem conhecimento, Sabedoria você e conhecimento são afrodisíacos. Eu acho. verdade, Eu não consigo dar nem um beijo na boca se não tiver isso. Ei, Não rola. vai começar, hein? Vai começar. Não rola. Vai Tem começar. que ter sabedoria, tem que Mas ter... imagina, você tá num relacionamento que a conversa não livre. avança. Exato. Ai, É gente, verdade. que saco. E, Deus me livre, eu e não o que é bacana é a gente saber diferenciar o saber da sabedoria, né? E, inclusive, eu estava comentando aqui em off, né, nos bastidores com vocês, sobre a importância da gente buscar na Bíblia, e depois a gente vai tocar nessa questão, sabedoria. Porque é justamente esse ensinamento que ninguém nos tira. Ninguém nos tira. Fica lá. A gente vive a era da chama-se infobesidade. O excesso de informação, né, vindo de todas as frentes, principalmente das redes sociais, né, em que a gente não faz uma triagem do que, de fato, vai se tornar algo que nos transforme em pessoas sábias. Não que sejamos monge, né? Eu não tenho talento nenhum, meu filho. Olha, eu não tenho talento nenhum para nada disso. Mas essa infobesidade, o excesso de informação é que a gente precisa ter muito cuidado para não ocupar a nossa mente e o nosso espaço interno com coisas que são desnecessárias. Por isso, Rose, eu até faço uma provocação a vocês. Não seria, nesse ponto crucial, o envolvimento das famílias na educação doméstica, porque dali começa a triagem. Sim. É com a criança que está ali, ó, pequenininha, que eu começo a mostrar para ela o que é o mundo. Sim. É dentro de casa que ela começa a ver o que tem fora da casa dela. Sim, sim. Por isso a necessidade de a gente apresentar um livro, de mostrar uma música interessante, com letras edificantes, que não menosprezam a mulher, que não ridicularizam o outro. Então, essa triagem a gente começa dentro de casa. Você falou, eu concordo com você, e assim, minha filha fez federal também, né? E ela se formou em nutrição. E eu fiquei muito emocionada, porque quando eu fiz federal, minha gente, não tinha um negro na minha turma. Eu acho isso, assim, muito... lamentável. Significado grande. Lamentável. Na formatura da minha filha, mais da metade eram pessoas negras, né? E aí você vê, e tinha uma... e era a formatura da minha filha, mas eu me emocionei muito com esse rapaz gay, com uma avó evangélica. Ele escolheu uma avó evangélica, entrando com um neto gay na formatura. Ele estava todo cintilante, foi muito legal a roupa que ele escolheu. Ele botou um terno de gala e jogou uma purpurina dourada por cima, né? Ela estava lá de coque, com a roupinha dela da Assembleia de Deus, e eles, assim... numa conexão, porque o valor era a educação, entendeu? Tem a cota, né? Tem a economia de bem-estar, tem o que o governo faz, mas tem que ter a família. Aquela avó evangélica, ele não escolheu aleatoriamente. Ele podia ter entrado com a mãe, o pai, será que existe? Porque a gente vive num país onde... as corregedorias, eu já fui da Corregedoria de Justiça, tem que fazer campanha para o pai assumir a paternidade. E tem um dado interessante que eu acho... Ele entrou com a avó evangélica, veja, ele gay. Sim. Por que ele escolheu? A educação. A educação. É o valor. É o valor. Nós temos hoje Ela foi essencial para ele, entendeu? Viu, Rosa? Ele sabe, Meire, que ele está lá não é só pela cota. É pela avó que não desistiu dele, porque para você entrar na cota... existem pré-requisitos, Meire. Não é todo mundo. Eu tive muitos estagiários negros no Tribunal de Justiça e eu vi isso acontecer. Primeiro, os estagiários eram só brancos, né?
Depois começaram a chegar os negros. E tinha uma menina lá, que a mãe dela era empregada doméstica, hoje ela está em São Paulo. E ela passou na federal por causa da cota. Muitos não passam. Muitos, Meire. Eu tenho muito respeito por esse conteúdo, né? Rosa, porque, assim, a gente precisa realmente tocar nesse assunto, porque quando as pessoas falam assim, isso é besteira, não é. Não é, com certeza. Não é. Se para quem tem condições financeiras boas, é difícil de chegar lá, tu imagina, para quem é pobre, para quem é negro, para quem é homossexual. É uma mais ruptura. É. Eu sou jornalista, quantos casos eu não falo na TV sobre preconceito, sobre racismo, sobre feminicídio, mas aí, transfobia. Aí é que aquela avó, mesmo ela sendo evangélica, ela não se preocupou com isso, ela foi no que é fundamental. Ela foi na educação daquele menino. Sim. Então sim. ele pode ser o que ele quiser. Se ele tiver uma boa educação, você falou tudo. A educação doméstica, às vezes eu dou muito treinamento, né, de comunicação não violenta. E aí chegaram para mim para falar de uma pessoa, não posso falar o nome das empresas, porque eu assino um contrato. Empresa privada, eu assino um contrato mesmo, de que eu não vou expor, né, quem são aquelas pessoas. E são grupos pequenos. Geralmente é o pessoal que tem poder de decisão. Então, eram 20 pessoas só. E uma pessoa chegou para mim e disse, olha, eu fico chateada de dizer a ele que ele precisa dar bom dia. Quer dizer, como que uma pessoa chega num cargo de liderança e não dá bom dia? Educação doméstica, Meire. Bom dia é essencial. Então, o cara pode ter o poder, Rosa, o cara pode ter o poder que ele tiver. Mas, assim... Bom dia. Então, eu sempre digo, gentileza também é educação. Não é só educação. Mas também é empatia. Empatia. Veja, você falou aí de uma coisa sobre liderança e gestão. Nem todo mundo que ocupa um alto cargo de gestão é um líder. É verdade. Existem as características próprias daquele líder que gosta de resultados, e tem resultados financeiros, e tem o líder que gosta de resultados empáticos e comportamentais. E quando você investe no comportamento da sua equipe, os resultados aparecem. Só que um líder, muitas vezes, por trás dele tem uma história. Aí o cara é, muitas vezes, arrogante. Eu falo, o cara pode ser a pessoa, homem ou mulher, porque também tem mulheres que são... que não são, que ocupam um cargo alto de gestão, mas que não são líderes, porque não alcançam as características de uma liderança assertiva. Então, por trás daquela pessoa, tem uma arrogância, tem uma agressividade, tem uma inveja, tem um sonho que não foi... Uma insegurança. Tem um sonho que não foi atingido, uma insegurança. E aí a pessoa termina manifestando naquele que está mais próximo ou abaixo dela hierarquicamente todas as suas frustrações. Isso é um problema psicológico. Isso se chama saúde mental abalada. Então tem gente que ocupa grandes cargos de liderança, mas que não consegue exercer a liderança como deveria porque tem um buraco psicológico, tem uma saúde mental instável, que necessitaria de um trabalho. É uma pessoa que teve um trauma lá na infância, é uma pessoa que teve uma frustração, ela foi ridicularizada, ela sufocou um sentimento ou então uma opção dentro dela. E quando ela chega num patamar que supostamente estaria acima de outras pessoas, ela começa, pronto, agora é minha vez e agora vai ser do meu jeito. E aí causa essa relação truncada. As mesmas empresas hoje reclamam que os colaboradores, né? Eu até desconfio muito dessa... Eu nem gosto muito disso de colaborador. Mas, enfim, que os colaboradores não ficam, que são ingratos, que a empresa investe em treinamento e o pessoal sai de lá. E aí, você passa tanto tempo no trabalho. E aí você tem um líder que precisa te inspirar e ele não te dá bom dia. Olhar nos olhos, eu digo sempre isso, assim, as pessoas querem ser vistas e você também precisa saber que elas existem. É importante para você na sua liderança. E liderança, olhar nos olhos, né? Somente se fala muito da palavra empatia, né? Que um líder tem que ser empático, tem que olhar nos olhos, como você fala. Mas tem uma palavra que os líderes deveriam aprender, reaprender, estudar e anotar na cabeça: alteridade. Que é a sua capacidade de respeitar as pessoas como elas são, se colocar, desde as crenças, gênero, né, as preferências, a gente tem o hábito de não respeitar o outro pelo que ele é, e sim pelo que ele representa.
E mais uma vez, conversando aqui nos bastidores, eu comentei justamente isso, que as pessoas estão nos valorizando não é pelo nosso conteúdo, né, e nem muito menos pelo nosso conhecimento, mas pela marca que a gente traz, entendeu? Pela conta bancária, né? É verdade. Em algumas situações eu fui vítima de assédio moral, né, e de discriminação, porque uma vez, Meire, me disseram dentro de uma redação, você vai fazer essa reportagem porque você tem cara de pobre. Meu Deus. Você acredita nisso? Meu Acredito, Deus. eu acredito. Você vai fazer essa reportagem, as pessoas não vão desconfiar que você é repórter, que você está infiltrada, porque você tem cara de pobre. Meu Deus. Isso me marcou bastante. E é por isso que eu falo dessa questão que a liderança, alguém que exerce um cargo de chefia, um cargo de CEO, de diretor, tem que ter, não é só a questão da empatia, porque a empatia a gente tem até com os cachorros, mas a gente precisa ter alteridade, capacidade de respeitar o outro como ele é, né? Inclusive esteticamente. Então, eu não sou uma marca de roupa e eu não sou minha conta bancária. Eu sou tudo que a vida me deu, me trouxe, que está aqui dentro de mim e que ninguém rouba. É verdade. Né? É feita a nossa paz. A nossa verdade. paz ninguém rouba. A paz interior, Interior. é só nossa. E outra coisa que eu assim privilegio bastante e queria deixar essa mensagem aqui: faça da sua casa um bunker. Somente naquele ambiente de casa a gente consegue se proteger desse mundo aqui fora que é marcado pela discriminação, pela exigência exacerbada de performance. Você tem que ser performático, né? Entrar numa... As empresas, elas cobram muito resultados, Rose. Resultados, não dá pra resultados. Olha, infelizmente, não dá pra gente romantizar Sim. o mundo no qual a gente está inserida. Por quê? Porque se você tem a sua própria empresa, você é cobrada Sim. por você própria. Sim. Porque você precisa ter resultados. Se você é funcionária de uma outra empresa, a outra empresa também te cobra resultados. Porque se você não der resultados, você é substituído. Sim. Então, o que é que você tem que fazer para ser respeitado? Investir no seu personal branding. Você tem que ter a sua marca pessoal construída por você. É fácil? Não é. Porque é ao longo do período que você vive, das conquistas que você tem, que você vai construindo a sua marca. Por exemplo, temos aqui, Rosa Miranda e Rose Maria. Minha dupla sertaneja preferida. Se alguém descobre a gente... Aí, Rosa Miranda e Rose Maria. É um luxo ter essa mulher comigo. Você tem por trás de um nome, uma história, um investimento em educação, Sim. um conceito já criado no mercado de comunicação, de jornalismo, né, na radiodifusão. Você tem uma série de fatores que construíram aí a sua escada. Então, você tem que se apropriar, né, do que você tem e da consciência que você criou em torno de você sobre quem você é, para que quando você vá negociar com um cliente, com uma empresa, a empresa fique constrangida de dizer, me dá um desconto pelo teu serviço? É verdade mesmo. Porque você precisa se valorizar. Primeiro vem de Sim. você. Sim. Para depois você manifestar para o outro. Dizer, olha, veja só, eu sou isso, eu tenho condições de oferecer para você esse serviço. Você vai ter o melhor de mim. E por que você vai pedir desconto? É verdade. Olha, eu aprendi uma coisa lá em casa que o encanador, o eletricista que for lá em casa, ele sabe que eu não vou pedir desconto para ele. Porque se eu não puder pagar, eu não o contrato. E para que eu faça essa escolha, eu preciso saber quem é o profissional que está ali. Então, eu preciso saber quem é Rose, quem é Rosa. Eu tenho cacife para contratar vocês duas para o meu serviço, porque antes de entrar em contato com vocês, eu preciso saber quem são vocês. E por que Rosa me oferece um serviço por R$1.000? Eu digo, Rosa, tu faz por 500. É verdade, é verdade. Você acha justo ela ter construído uma história, construído todo o arcabouço de educação que ela tem, e eu chegar para ela e dizer, tudo bem, barganhar. olha, Rosa,
É diferente de dizer, Rosa, meu orçamento é só esse. Dá para você. Se não der, eu te agradeço demais. Mas eu não consigo chegar no que você quer. Mas assim, Rosa, poxa, ó,